Amém. Mateus 15, verso 21, diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Vamos poder sentar em nome de Jesus. Esse texto de muitas lições, e com uma lição que eu considero realmente fantástica, que é a lição que nos ensina, mais um detalhe que nos ensina sobre a dispensação, sobre as dispensações. Jesus vem disposto a morrer na cruz pela humanidade, mas uma mulher vem clamando a ele, ele não faz o mínimo caso da mulher. Uma cena que nós jamais entenderíamos se não compreendêssemos o que são as dispensações e como se deve levar com dureza a sua missão. Jesus sabe que veio, ele falou isso abundantemente, Jesus veio para morrer na cruz pela humanidade, mas uma mulher vem socorrendo, vem clamando por socorro de uma situação que somente ele poderia resolver. A mulher diz: minha filha está terrivelmente endemoniada. Não tinha jeito, só Jesus podia resolver o problema daquela mulher. A terra está vivendo uma escassez de Deus fora do comum. Não se levantam profetas há centenas de anos, ninguém com autoridade sobre os demônios. Quando Jesus aparece no cenário com essa autoridade, todo mundo fica assustado. Que doutrina é essa? Esse homem ordena os demônios com autoridade e eles saem. A fama de Jesus correu rapidamente, e essa mulher, nas circunstâncias, como diz a Bíblia, de Tiro e Sidom, eram termos separados de Israel, não sabemos exatamente o que Jesus foi fazer por aqueles termos, atravessar aquelas províncias, e essa mulher cananeia, tinha tudo de mal na vida dessa mulher, dentro dos conceitos bíblicos, ela estava totalmente excluída, com um problema que só Jesus pode resolver. Jesus veio para morrer na cruz também pelaquela mulher, porém, o momento da missão de Jesus ali é tão preciso, tão importante, em que ele recusa-se a atender aquela mulher, ele se recusa a atender aquela mulher, de uma maneira assim, muitos diriam absurda. Como que Jesus fez uma cena dessa? A mulher vem gritando e ele vai andando, não quer nem saber da história, dando as costas para uma pessoa que está clamando por ele. Uma cena totalmente contrária a tudo aquilo que nós ouvimos a vida inteira. Quando a mulher se aproxima, Jesus ainda completa, entre aspas, a sua má educação. Mulher, você acha que eu vou pegar o pão dos filhos e lançá-los, é a expressão que tem aqui na Bíblia revista e atualizada, vou lançá-lo aos cachorrinhos? É muita humilhação para o ser humano só.
Sabe, irmão, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Aí a mulher diz assim: tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que essa mulher está dizendo. Tá certo, Senhor, eu reconheço que os judeus são como nossos donos, eles estão muito acima, eles estão se assentando à mesa, nós não passamos de cachorrinhos, mas mesmo assim me dá dessa migalha. Se colocássemos uma espécie de termômetro aqui para medir a nossa humildade, a começar pela minha, qual o nível que nós chegaremos nesse termômetro, né, irmão? Porque uma cena dessa, como é que é? Eu não sou cachorro, não. Então deixa a minha filha endemoniada, eu não preciso de você, não. Vai embora, seu profeta de meia tigela. Não era assim? Era assim. Não sei se todos, mas talvez eu dissesse isso. Como é que é? Eu não sou cachorro, não, cara. Te enxerga, seu nazareno. É assim, o ser humano é isso. E é pelo ser humano ser isso, essa arrogância toda, essa pressa, essa precipitação, é que muitas vezes Deus se apaixona por quem realmente tem humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Por que Jesus não atentou para o grito daquela mulher de imediato e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? O projeto aqui, continuando de João Batista, Jesus ainda está lutando pela restauração da nação de Israel. Jesus aqui não está evangelizando, Jesus aqui não está chamando o pecador ao arrependimento, ele está chamando a nação de Israel a restauração. Ele diz: eu não fui enviado, ou seja, Deus, o meu Pai, não me enviou senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você quer ver uma coisa interessante, irmão? Volta a sua Bíblia no capítulo 10. No capítulo 10, no verso 5, olha que cena engraçada. Mateus 10, 5 diz assim: a instrução para os 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa também foi a missão que Jesus deu aos seus discípulos. Vai lá, prega, expulsa demônio, cura enfermo, mas da onde? De Israel. E os gentios? Os gentios eu não tenho nada a ver com eles, a missão que o Pai me deu é Israel, é judeu. Depois da rejeição, depois de Jesus ser rejeitado, crucificado, ressurgir ao terceiro dia, agora ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras e agora ele diz assim: ide por todo mundo. Mudou de novo a dispensação. Antes não, vocês vão a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua morte e ressurreição, muda a dispensação e ele chega para os seus discípulos e diz o quê? Agora vocês vão por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Entende, irmão? Que existem segredos na Bíblia e a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Tem um monte de gente aí, na arrogância do seu terno e da sua gravata, e eu realmente não uso terno e gravata para não me comparar a eles, né? É por isso mesmo que eu não uso terno e gravata, para não ser confundido com um assembleianozinho, sabe? Essa gente toda nessa sua arrogância, nessa sua prepotência, eles não descobriram os segredos das entrelinhas das Escrituras, porque existem segredos nesse livro que nem com uma lupa você não enxerga. É necessário que o Espírito Santo te empreste os olhos dele. E é isso que nos faz sobreviver no centro da vontade de Deus, e não como crentezinhos por aí, sapateando, rodopiando, virando cambalhota. Eu nunca sapateei, nem rodopiei, nem virei cambalhota, meu irmão.
E hoje existe um povo com o qual Jesus Cristo conta sobre a terra, e somente esse povo que se chama geração Jesus Cristo. Mas eu nunca rodopiei, nunca virei cambalhota, nunca fiz parte dos retetés da vida, nunca fui esse tipo de palhaço dentro da igreja. Igreja não é teatro, né? Então, por falta desse conhecimento, dessas entrelinhas, as pessoas se perderam. Por quê? Veja como Deus luta com Pedro para que Pedro não se perdesse. Pedro está lá próximo de um lugar, tem um homem chamado, como é que chamava? Curtidor? Como é que chamava aquele homem que estava orando? Cornélio. Cornélio está orando, aí um anjo vem, fala com ele, olha, tu quer saber da verdade? Manda chamar Pedro. Mas Pedro ainda tem um conceito judaico muito arraigado, ele ainda não entendeu quando Jesus disse, ide por todo mundo. Cornélio é um gentio, e ainda tinha umas práticas lá que o judeu não gostava. Nessa situação, o anjo manda ele chamar Pedro, mas Pedro, todo mundo sabia que Pedro não ia querer ir. Aí Deus dá uma visão para Pedro, que aconteceu 3 vezes, desce um lençol, e Pedro vê ali todo tipo de animal que era considerado pela lei judaica de impuro, e a voz dizia, Pedro, mata e come, e Pedro diz assim, não Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. Irmão, nunca deve ter entrado, deve ter saído, né? Mas entrado ele diz, não, na minha boca nunca entrou coisa imunda. Aí a visão aconteceu 3 vezes, e a voz dizia assim para Pedro, Pedro, não chames tu de imundo aquilo que Deus purificou. Você sabe que tem muita gente chamando de imundo o que Deus purificou? Só porque não faz parte dos seus conceitos, só porque não faz parte dos seus laços amigáveis, só porque não faz parte da sua bajulação, só porque se libertou do seu domínio. Você sabe disso? Aí Pedro, daqui a pouco alguém bate na porta, é aí que está Pedro? Cornélio, homem assim, assim. Aí Pedro falou, caramba, a visão não tem nada a ver com animal, não tem nada a ver com comer, não tem nada a ver com matar, é porque Deus está me mandando ir na casa desse gentio. Pedro desceu sem questionar nada, que diz que ele estava num terraço, desceu sem questionar nada, foi para a casa do homem. Quando Pedro abriu a boca, nem falou muita coisa, mal ele abriu a boca, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles homens que falaram até língua estranha. Como sinal, não que isso seja regra, mas como sinal para que Pedro pudesse ver que realmente Deus estava chamando os gentios também ao arrependimento, e não somente mais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai entender uma história dessa? Vai entrar para as faculdades, vai entrar para os cursos teológicos e vai entender todas essas coisas? Vai perder tempo, meu irmão, porque os professores dos seminários, se tivessem humildade, estariam sentados aqui aprendendo com um professor chamado Tupirani. Eu aprendi com Deus, sabe por quê? Porque ignorei a teologia, eu fui para dobrar o joelho, fui para o canto dobrar o joelho, porque eu vi que o melhor professor, o único professor de verdade, se chama Espírito Santo. Esse é o professor de verdade. E hoje a humanidade é obrigada a aprender os ensinos do Espírito Santo através de mim. E eu digo mais, é obrigada. Quem não tiver humildade de aprender comigo, está ferrado. Está ferrado, meu irmão. Vai ter que ter humildade de se curvar aos ensinos saídos pela boca de um homem. Vai ter que ter essa humildade. Está frito se não fizer isso. Sou eu hoje que libero. Sou eu hoje que o homem, através de quem Jesus Cristo libera a voz da restauração, que é a voz que levará a igreja ao arrebatamento e que vai gerar o povo que vai transtornar essa terra 1000 vezes pior do que os nossos irmãos transtornaram nas arenas de Roma.
é através de mim que essa obra será feita. Eu te digo uma coisa, meu irmão, eu sou obstinado, eu não abro mão da minha obra, porque eu aprendi com Jesus Cristo, ou melhor, da minha missão, a obra de Deus. Eu não abro mão da minha missão, como eu aprendi de Jesus. Mas a mulher está endemoniada, eu tenho a solução, ela não vai recorrer a mais ninguém, mas eu não quero saber, ela que fique gritando, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os discípulos param Jesus, porque Jesus não parou para dar atenção àquela mulher, os discípulos param Jesus, mestre, aquela mulher ela está vindo gritando, os discípulos param Jesus, a mulher vem correndo e se lança nos pés dele, Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre. Mas mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Mulher, grande é a tua fé, vai, e assim como tu tens dito, desejado, seja feito para contigo. Então, meu irmão, Jesus está obstinado na sua missão. Lembra que em determinado momento os discípulos disseram assim, mestre, come, bebe. O que Jesus falou? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa obstinação, meu irmão, primeiro, obstinação, vamos falar da obstinação depois. Primeiro vamos falar o seguinte, do conhecimento. Esse conhecimento, esse entendimento da estrada que você deve andar, das ações que você deve adicionar, esse entendimento, junto com a sua obstinação, te fará um homem especial para Deus sobre a terra. Aí sim vai se cumprir a palavra que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, você sabe por que eu sou esse camarada assim, folgado, e olha que eu só tenho 1,76 m, eu sabe por que eu sou esse cara folgado? Eu vou te dizer por quê, porque eu sei a missão que Deus tem comigo, eu tenho entendimento disso, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa revelação, e sabe o que eu vejo? É impossível alguém me parar, sabe por quê? Por causa da missão que Deus tem na minha vida. Aí o delegado eu mando para o caixa-prego, o juiz eu mando lavar a louça, os promotores eu mando procurar uma vassoura para ser útil, eu não quero nem saber, os policiais se bater na minha porta, vai ouvir como tem ouvido, porque ninguém pode me parar, não tem bala, não tem revólver, não tem traficante, eu sou imortal, até que se cumpra todo o projeto do meu Deus na minha vida. Hoje eu não estou margeando a vontade de Deus, eu estou no centro dela, nada me detém, nada me para, não temo a nada, sabe por quê? Porque entendo, conheço o projeto de Deus na minha vida, e eu me obstinei a cumprir a minha missão. De vez em quando vem uns chamados aí, não sei quem está assim, está assado, você vai orar? Não vou não. Manda vir se arrastando e entrar pela igreja, quem sabe, se alcançar a graça de Deus, alcançou, mas eu ir? Não vou não. Mas você acha certo que as pessoas estejam morrendo e você podendo fazer alguma coisa, você não fazer? Eu acho muito certo eu cumprir a minha missão, é isso que eu acho muito certo. Quem vai viver ou morrer não é problema meu, o meu problema é cumprir a minha missão, e é isso que eu vejo em Jesus, a dureza da missão. Teve um homem chamado Moisés, Moisés subiu o monte, Deus falou, Moisés vem cá no monte, lá foi Moisés, subiu o monte. Quando Moisés está lá no monte, depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, na presença de Deus, suprido pelo poder de Deus, porque só ali, sem aquela água, sem comida, ele morreria, mas Deus supriu sobrenaturalmente Moisés. Daqui a pouco Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, aquele teu povo lá embaixo, Deus diz até assim, aquele teu povo, tipo assim, Deus está rejeitando, aquele teu povo lá embaixo, Moisés, está caindo na maior orgia, na maior idolatria, estão adorando um bezerro de ouro, estão se prostituindo em volta a esse bezerro, com as jovens de Israel, está um horror lá embaixo, Moisés, aquele teu povo.
Moisés desce do monte. Vai lá, Moisés, resolver aquilo. Moisés desce do monte. Deus não disse para Moisés fazer nada. Quando Moisés chega e olha aquela situação, aquela cena, alguns que não se envolveram, correram para o lado de Moisés. Moisés falou assim: quem está com eles que fique, quem está comigo venha para o lado de cá. Uma turma passou para o lado de cá. Moisés falou assim: agora vamos purificar o arraial de Israel. Todo mundo sacou da espada e foi milhares de mortos. Milhares de mortos. Sabe por quê? Porque Moisés levava a sua missão muito a sério. Sabe, irmão? Por isso foi. Até hoje a gente está aqui falando de Moisés, 6.000 anos depois. Porque só fica em memória diante de Deus quem leva a sua missão a sério. Duramente, com coração de pedra se necessário, mas você tem que cumprir os projetos de Deus que Ele traçou para a sua vida. Quem viver, que viva, quem morrer, que morra, mas eu sirvo a Deus, eu não vou desviar o meu caminho para dar a mão a ninguém, não vou desviar o meu caminho para ajudar ninguém. Quem quiser a minha ajuda, que entre no meu caminho, porque do meu caminho eu não saio. E o meu caminho é restauração. Esse é o meu caminho, restauração. E o espírita, o que eu tenho a ver com o espírita? E o católico, desde quando o católico é meu problema? Agora, o meu problema é as ovelhas perdidas da casa de Deus, da igreja. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Não temos aqui na igreja nenhum trabalho de evangelização. Não chamamos pecadores ímpios ao arrependimento. Não é esta a minha missão e eu não faço isto. E é por isso que eu estou de pé, porque eu não me desviei do projeto de Deus na minha vida. O arrebatamento está se aproximando. Nós já estamos proclamando que Jesus Cristo volta em 2070. Nós somos os malucos. Eu sou louco. Lançar um estudo daquele na internet. Eu sei que eu sou maluco. Eu sei que eu sou um cara louco. Todo mundo diz que eu sou maluco. Quando eu fundei Geração Jesus Cristo, todo mundo disse, é mais um louco fundando uma igreja, e hoje eles, para olhar para o prédio que tem aqui, tem que quase quebrar o pescoço. Hoje eles têm que admitir que verdadeiramente, no alto desse morro, sem condução, sem passar nenhuma lotação aí na porta, vem gente de todo lado para ouvir o louco. É melhor ser louco como eu sou do que sábio como eles são. Eles são sábios carregando a rosa ungida, participando de correntes e campanhas e levando banho de azeite. Ninguém me deu banho de azeite, eu não fui consagrado por homens. Nunca fui consagrado. Ando como um louco, não tenho certidão de casamento. Para eles eu sou o amaziado, eu ando em pecado, mas manda o diabo aparecer na minha frente, manda aparecer na frente deles. Eu não preciso de um papel emitido por um cartório, eu preciso é do sangue de Jesus Cristo, isso eu tenho de sobra. Eu sou maluco, eu sou louco, mas quando a coisa aperta para eles, eles querem bater na porta do louco. Só que o louco está obstinado a servir ao projeto de Deus, e o projeto de Deus são as ovelhas perdidas da igreja, não são ímpios. E tem mais, hein? A coisa está apertando de tal ponto que já fechou-se a porta. Hoje eu não socorro nem mais crente. Nem mais crente eu não socorro. Quando o demônio está baixando aí num bocado de casa por aí, eu digo, resolve, dá água com açúcar para o demônio para ver se ele fica calmo. Dê o jeito de vocês. Nem mais crente eu não estou socorrendo. Se quiser que ouça as mensagens, se quiser que venha e sente aqui, porque nem desse púlpito aqui eu não estou arredando mais o pé. É a dureza da missão, meu irmão. Ou você leva a sua missão na ponta da faca, ou você vai cair, meu irmão. Você tem que ser obstinado.
Você tem que pedir para Deus. Não tem o ditado, Deus tira o meu coração de pedra e põe um coração de carne? A minha oração é o contrário. Deus tira o meu coração de carne e põe um coração de pedra, porque senão eu não consigo te seguir. É tanta coisa o tempo todo para mexer com a tua emoção, para mexer com o teu sentimento, tanta gente falando um monte de besteira, você começa a se abalar, faço, não faço, devo, não devo. Mas hora de decisão é hora de oração. E eu descobri que eu precisava era de um coração de pedra e não de carne. Que loucura, né? Talvez algumas pessoas saiam daqui da igreja, ou quem está ouvindo pela internet hoje, diga assim, esse pastor é maluco mesmo. Mas vamos ver daqui a 10, 15, 20, 30 e 33 anos, quem vai estar de pé? Se não é o pastor maluco que vai estar de pé, se não é o pastor maluco que vai ter algemas e cadeias para colecionar e mostrar para o mundo, se não é o pastor maluco que vai ter autoridade de calar jornalistas, governos, prefeitos, vamos ver daqui a algumas décadas quem é que vai estar de pé, sem fazer aliança com a maçonaria, sem fazer aliança com o Estado, sem fazer aliança com os espíritas, com os católicos. Vamos ver quem vai manter as suas vestes limpas daqui a décadas. Vamos ver quem será o incorruptível. Vai ser o louco, porque só existe uma maneira de você servir a Jesus, sendo louco, meu irmão. Não, irmão, nós temos que pregar o amor. Vai com o teu amor. Vai sendo bonzinho para todo mundo. Acha que você é o bom que vai socorrer todo mundo. Vai querendo tomar o lugar de Deus, que você vai ver aonde você vai parar. Josué era um homem que levava sua missão com uma dureza terrível. Quando o povo transgrediu com Moisés, Deus falou assim, Moisés, sai do meio deste povo, porque eu vou destruir esse povo e de você eu levantarei uma nova nação. Moisés falou assim, não Deus, não. Se tu matar esse povo todo no deserto, sabe o que os ímpios vão dizer? Que o Senhor não teve condição de botar esse povo na terra que prometeu. Olha Moisés intercedendo. Você não teve condição de colocar esse povo na terra, então os matou no deserto. E o povo vai dizer que, em outras palavras, o povo vai dizer que o Senhor não teve competência de fazer esse povo entrar na terra prometida. Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou aceitar a sua intercessão. Eu não vou destruir esse povo, mas também tem o seguinte, eu não vou andar no meio deles. Eu vou enviar o meu anjo, e é o seguinte, que eles não provoquem a ira desse anjo, porque este anjo não terá misericórdia. Sabe quem foi o anjo que Deus levantou? Josué. Esse foi o anjo que Deus levantou. Josué é o anjo, é o guia que Deus colocou no meio daquele povo. Se você não sabia, fique sabendo disso. E Moisés morreu, Deus vira para Josué e diz assim, Josué, meu servo Moisés morreu, mas tu agora levanta, dispõe-te, e tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Josué chega, levanta, convoca o povo e vai para uma batalha. Deus deu uma ordem lá, olha, ninguém pegue no despojo, ninguém toque em nada. Israel não precisa de riquezas, Israel precisa de Deus. Ninguém pega ouro, ninguém pega prata, ninguém pega brilhante, ninguém pega pedras preciosas, ninguém pega nada, porque o que nós precisamos, que é Deus, nós temos. Josué partiu para a guerra e perdeu a guerra, tiveram que voltar fugidos. Josué foi consultar o Senhor, e o Senhor disse assim, eu não falei para não pegar nada, mas Josué falou, mas ninguém pegou sim. Quem pegou? Procura aí, Josué, descobre quem pegou. E Josué lançou sorte sobre as tribos, e caiu numa determinada tribo. Ele lançou sorte sobre as famílias da tribo, caiu numa determinada família. Ele lançou sorte sobre aquela família e caiu em cima de Acã. Josué disse assim para ele, o que tu fizeste? Não, eu só peguei um pedaço de ouro, um pedaço de prata e uma capa. Ah, é mesmo? Assim como as mulheres de Israel ficaram desfilhadas, assim tua mãe também vai ficar desfilhada. E atravessou-lhe a espada. Quem era Acã?
era irmão de Josué, servia o mesmo Deus, mas ninguém brinca com a missão de um homem, quando este teme ao Deus vivo. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, não brinque com a missão de um homem, quando este homem teme a Deus, porque mesmo que este homem não crave a espada no teu pescoço, Deus cravará na tua cabeça. Não brinque com uma missão, brinque por aí aonde você quiser, onde não se leva a Deus a sério. Aqui se leva a Deus tão a sério, a ponto de termos esse símbolo que está aqui debaixo do púlpito, e pendurado na placa lá fora. E quando as pessoas chegam naquela placa lá fora, que vem aqui para ver como é a igreja, visitar a igreja, como se costuma dizer, se eu tivesse preocupado que elas permanecessem aqui dentro, lá fora estaria escrito Deus é amor, e não uma placa com algemas e alguém com 2 armas na cabeça. Mesmo que eu não atravesse uma espada na tua garganta, Deus crava na tua cabeça. Porque aqui ele sabe que tem alguém que não zomba, não escarnece, não cospe no nome dele e não pisa no sangue dele. E tem mais, meu irmão, deixa eu repetir isso pela 1000ª vez: te comporte como alguém que é liderado, como alguém que tem um pastor. Se você é dono da sua vida, vai lá para fora e funda a sua igreja. Outra coisa que eu quero dizer aqui na igreja: aqui dentro não tem subgrupos, nem sublíderes. Esse ministério só tem um rebanho e um pastor. Quando alguém chegar para esse lugar, deixe que as pessoas venham a mim. Eu não tenho intercessor, eu não tenho intermediário. Quem chegar novo nessa igreja tem que ter acesso a mim, a este púlpito e a minha casa. Eu não consagrei ninguém para ser meu intermediário, nem meu secretário nesse ministério. Eu não sou pastor popstar. Não sou pastor popstar, não tenho destaque, já falei, não tem porta aqui para mim sair às escondidas por trás do púlpito. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, não é isso? Não é assim que a gente entende? Então eu gosto de cheiro de ovelha, eu gosto muito de cheiro de ovelha. E nesse lugar só tem um líder, que sou eu, só tem um pastor, que sou eu, só tem um sacerdote, que sou eu, assim mesmo, com toda arrogância e prepotência, só tem um, que sou eu. Josué levou sua missão a sério. Ah, você pegou? Mas está aqui, eu não quero nada não, desculpa aí, desculpa. Nós fomos para uma guerra, mais de 1000 pessoas morreram por tua culpa. Na guerra anterior ele tinha pego do despojo, quando Josué foi para uma cidadezinha lá chamada Ai. A cidade era tão pequena quanto o tamanho dela, quanto o nome dela. Josué foi guerrear contra Ai, falou assim: olha, não vamos nem levar todos os nossos guerreiros não, que essa cidade está muito pequena. Vamos levar só uma turminha aqui. Chegou lá, voltou todo mundo correndo. Quem é o culpado disso aí? Irmão, você pode até ser o culpado por um tropeço da congregação, mas você nunca mais vai se levantar. Você vai encontrar sepultura. Sabe o que Jesus falou assim? Ai daquele que fizer tropeçar a um destes pequeninos. Você sabe quem são os pequeninos? Os pequeninos, na simbologia bíblica, representam os discípulos de Jesus. Então eu vou traduzir para você. Ai daquele que fizer tropeçar o seu irmão. Eu vou dizer outra coisa para você que está escrito lá em Provérbios. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Sabe qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos. E eu te digo uma coisa nessa noite: se Deus não está dentro desse santuário, Ele não está em mais nenhum lugar desse planeta.
Portanto, meu irmão, não brinque com o que você tem ouvido aqui, porque para chegar aqui, abrir a Bíblia e te dizer essas coisas, acredite, há preços que ficaram lá atrás, tem muitos cálices cheios de lágrimas para te apresentar, tem muitas marcas que eu posso dizer para quem eu quiser, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, não são só as minhas lágrimas e as minhas marcas não, crianças à minha volta e outras pessoas à minha volta, todos têm as suas lágrimas pelo preço que eu tenho pagado. Portanto, meu irmão, muito cuidado, não quando você pisar nas igrejas por aí, lá você pode fazer a festa, mas quando você pisar em algum lugar que se chame Geração Jesus Cristo, tome muito cuidado. Eu levo a minha missão a sério, muito a sério, eu não brinco com a minha missão. Falando da voz da restauração e do que é a minha missão, do que é a dispensação dessa última era, porque Jesus Cristo retornará, como cremos, em 2070, e você sabe que o arrebatamento é alguns anos antes, né? A volta de Jesus é uma coisa, o arrebatamento se dá antes. Falando sobre essas coisas e dizendo que a minha missão é despertar crentes, acordar crentes, eu já fui muito criticado, e as pessoas dizem sempre a mesma coisa, mas e o traficante que está no morro? Eu digo assim, é problema meu? Fui eu que dei uma arma na mão dele? Não é problema meu, não foi eu que gerei o traficante. O meu problema será cumprir a minha missão. Se eu fracassar na minha missão, eu fracassei em tudo e acabou-se a história da minha vida. Mas não. Outra coisa que o Espírito de Deus tem nos ensinado, mesmo depois do arrebatamento, se eu não fracassar na minha missão, o meu nome será lembrado. Pregações minhas, estudos meus e livros meus vão servir ainda depois do arrebatamento, assim como até hoje nós falamos de João Batista, de Pedro, de Paulo e de João, e tem mais. Se eu não fracassar na minha missão, quando eu voltar no milênio, com a igreja de Cristo para reinarmos 1000 anos, eu vou ter o privilégio de passar pelas ruas e ouvir jovens falando que existiu um tal Tupirani que restaurou a igreja do Deus vivo. Eu vou passar pelas praças no milênio e crianças vão estar dizendo, isso é assim, assim, como disse o pastor Tupirani. No milênio, o meu nome será citado, porque eu servi a Jesus Cristo. E eu não quero perder esse privilégio de ouvir as crianças falarem no meu nome. Por isso, quem tiver que morrer, que morra. Quem tiver que viver, que viva. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada um que tome seu rumo. Quem tem as suas dúvidas, vai no Tira Dúvidas. Se chama Espírito Santo de Deus. Jesus deixou a fórmula. Tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Essa fórmula é infalível. Agora tem pessoas que dizem assim, não, eu não concordo muito com isso não. Eu penso diferente. É mesmo? Então vai fundar a sua igreja. Ou então volta para a igreja de onde você veio, meu irmão. Experimenta o que é voltar à lama. Quando se volta para a lama, nem a própria lama não satisfaz mais. Quem experimentou o que é ser lavado, voltar para a lama é uma tortura, que a morte é melhor. Então, meu irmão, Jesus é o nosso exemplo maior. Tudo a nível de ministério eu tenho que encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Qualquer pessoa que diga, eu tenho um ministério, eu tenho que ver o lampejo disso na vida de Jesus, porque Jesus é a fonte de todos os ministérios. Então, Jesus demonstra a sua dureza, uma coisa muito horrível para uma visão sem entendimento, quando Jesus diz,
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas os homens estão dizendo, mas essa mulher vem gritando, vem clamando, suplicando atrás de nós não estamos nem aguentando os gritos dela, despede essa mulher, ela está incomodando a gente de tanto que ela grita. E a mulher, naquilo que Jesus para dar atenção aos discípulos, a mulher corre e se joga nos pés dele. Mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, e eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar. É um desprezo muito grande, olha a diferença. A palavra aqui diz, e lançar aos cachorrinhos, não é nem como, e colocar da ideia que você foi lá e pôs com carinho. Jesus está dizendo assim, eu não posso pegar o pão dos meus filhos e lançar aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus está levando a sua missão muito a sério. Moisés levou, Josué levou, João Batista levou, e se fôssemos examinar o quanto João Batista levou sua missão a sério, em cada palavra, em cada confronto que ele teve, nós vararíamos a noite aqui, sem fim, irmão. Então, meu irmão, só para concluirmos e não ficar esquecida, vou voltar a Mateus capítulo 10, no verso 5, e diz, a instrução para os 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Eu tenho que explicar aí, algumas pessoas podem não entender, desculpa. A palavra gentios significam aqueles que não faziam parte do povo de Deus, aqueles que não tinham as leis de Moisés, aqueles que não eram judeus, não faziam parte das sinagogas, das congregações, ou seja, todo que não era judeu, você pode enquadrar aí no meio de gentios. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de quem? Das ovelhas perdidas da casa de Israel. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Ainda diz, não vos provereis nem de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, irmão, ande no centro da vontade de Deus e você terá todas as suas necessidades supridas. Amém? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.